Queridos amigos, queridas amigas do Tec Concursos, sempre uma honra e um privilégio estar com vocês para tratarmos da ciência do direito, da disciplina de direito do trabalho. Nós estamos trabalhando o direito do trabalho do início ao fim. Acompanhe nossos vídeos aqui no Tec. Nós trabalhamos desde o histórico do direito do trabalho, o conceito, a propedêutica, as fontes, os princípios, até a contratualística laboral, a relação de emprego e outras relações afins. E hoje damos continuidade à nossa tratativa sobre a Lei do Desporto, a chamada Lei Pelé, a Lei 9.615 de 1998. Gente, estamos aqui trabalhando esta lei, analisando o sistema de desporto, o que é o desportista profissional, o que é o desporto voltado ao aspecto da educação, a principiologia constitucional ditada pelo artigo 217 da Constituição e como é que isso se reflete nessa norma infraconstitucional que faz a regulação, que estrutura, que dá base e fundamento para o desporto em nosso país. Nós estamos estudando isso e agora vamos debruçar sobre o artigo 18b, ainda tratando sobre o Sistema Nacional de Desporto. Vamos juntos, olha lá. Artigo 18b da Lei de Desporto. Os dirigentes das entidades do Sistema Nacional de Desporto, independentemente da forma jurídica adotada, têm seus bens particulares sujeitos ao disposto no artigo 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil. Muito bem. O que ele está dizendo é que os dirigentes das entidades nacionais do Sistema Nacional de Desporto, de todas as entidades, independentemente da forma jurídica adotada, pode ser uma sociedade, uma estrutura com finalidade lucrativa ou sem finalidade lucrativa, olha o que ele diz, tem seus bens particulares sujeitos ao disposto no artigo 50 do Código Civil. Doutores e doutoras, o artigo 50 do Código Civil fala sobre a chamada teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. A teoria menor encontra-se no artigo 28, parágrafo 5º da Lei 8.078 de 90, o CDC. Mas vamos nos debruçar sobre o que diz aqui o artigo 18b. Ele está dizendo que os dirigentes das entidades do Sistema Nacional de Desporto, a eles se aplica o artigo 50 do Código Civil. O que diz esse artigo 50? O que nos ensina essa teoria maior? Olha para cá. Todas as vezes que existir abuso de personalidade, diz o artigo 50 do Código Civil, caracterizado ou pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, os bens dos sócios ou dos administradores em certas e determinadas relações jurídicas, eles poderão ser alcançados para a satisfação da dívida que teria a pessoa jurídica. Por quê? Porque está existindo um abuso no exercício da personalidade jurídica. Quando? Quando nós pudermos provar processualmente todo interessado, todo aquele que tem legitimidade, ou seja, quem é parte no processo e tem legitimidade, ou o próprio Ministério Público atuando como parte ou como custo juris, o fiscal da ordem jurídica, poderá pleitear ao Poder Judiciário, com base no artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica. E aí vai alcançar o patrimônio desses dirigentes das entidades do Sistema Nacional de Desporto. Quando existir confusão patrimonial. E o que é confusão patrimonial? A confusão patrimonial, doutores, ela se manifesta quando você não pode distinguir a autonomia patrimonial que deve existir numa pessoa jurídica para com aqueles que a dirigem, que a compõem. Toda pessoa jurídica, ela adquire existência jurídica, a pessoa jurídica de direito privado, adquire existência jurídica com registro dos seus atos constitutivos no cartório competente. Ou seja, o registro para as pessoas jurídicas de direito privado tem natureza jurídica constitutiva. Vocês podem conferir isso no artigo 45 do Código Civil vigente. Então veja, quando a gente registrou uma pessoa jurídica de direito privado, ela adquire existência jurídica, ela adquire personalidade jurídica, aptidão genérica para se titularizar direitos e contrair deveres na órbita civil, o atributo do sujeito de direito.
ela adquire autonomia negocial, é a pessoa jurídica que assina a carteira, é a pessoa jurídica que firma o contrato, e não as pessoas naturais que a compõem, que a formaram através do elemento volitivo. E ela adquire autonomia patrimonial. O patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio do sócio ou do administrador que a compõe. Então, digamos, se eu sou sócio de uma sociedade de advocacia, o patrimônio da sociedade de advocacia, pessoa jurídica, não se confunde com o patrimônio pessoal particular de Bruno Marbach. Porém, o artigo 50 do Código Civil fala que quando existir abuso de personalidade, ou seja, esse sócio, esse dirigente, esse administrador, ele teve confusão patrimonial, ele pagou, digamos, valores da sua conta pessoal ao invés de usar a conta da pessoa jurídica, de maneira reiterada, não um valor irrisório, diz a lei, mas valor significativo, confusão patrimonial. Ele fez aporte, alocações de recursos para suprir determinada situação. Isso é confusão patrimonial. Você não pode distinguir, quando há confusão patrimonial de maneira clara e precisa, o que é patrimônio da pessoa natural e o que é patrimônio da pessoa jurídica. Mas o abuso de personalidade, ele também pode se manifestar pelo chamado desvio de finalidade. A Lei de Liberdade Econômica, ela determinou que o desvio de finalidade não é uma mera modificação daquilo que determina o objeto no contrato social ou no estatuto. Não. O desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica para fins ilícitos, para fins fraudulentos. É usar a pessoa jurídica para se locupletar ilicitamente. É usar a pessoa jurídica com a finalidade distinta do seu objeto lícito, possível, determinado ou determinável, para obter algum tipo de lucro ou algum tipo de benefício. A Lei de Liberdade Econômica também diz que só terá o seu patrimônio atingido aquele sócio, aquele administrador, aquele dirigente que tiver algum proveito econômico, que de fato se beneficiou daquela conduta. Porque eu sou um sócio que tem 1%, 2% e não participei de nada, sou só praticamente um laranja ali, ou estou ali para constar uma pluralidade social, então eu não terei o meu patrimônio atingido, é o que diz o artigo 50 caput do Código Civil e seus parágrafos. Eu gostaria de remeter vocês à leitura. Não é nosso foco aqui trabalhar o direito civil, estamos na aula de direito de trabalho, mas nesse momento nós temos um contexto de interdisciplinariedade. E não se esqueçam que à luz do artigo 2º, à luz do artigo 8º, parágrafo 1º da CLT, o direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho da própria CLT e, portanto, se aplica ao sistema trabalhista. Estamos usando aqui o direito civil como uma forma de comatar uma lacuna trazida pela lei específica, que é a Lei Pelé, que fala de diversos ramos da cientificidade jurídica. Nós já tratamos aqui alguns aspectos até do direito administrativo, quanto ao repasse de recursos, direito do trabalho, também trabalharemos, direito civil e vários outros aspectos dessa lei que é multifacetária e multidisciplinar. Muito bem, o que estou colocando para vocês é que o dirigente dessas entidades do Sistema Nacional de Desporto, ele, caso se manifeste desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode ter o seu patrimônio particular alcançado, desde que isso seja provado processualmente, desde que de fato ele tenha obtido algum benefício com essa circunstância, com abuso de personalidade, na forma do artigo 50 do Código Civil. Isso é de todo aplicável. Parágrafo 1º da lei vai dizer o seguinte: para os fins do disposto nesta lei, dirigente é aquele que exerce de fato ou de direito, repito, de fato ou de direito, poder de decisão na gestão da entidade, incluindo seus administradores. Vamos repetir. Para os fins do disposto nesta lei, dirigente é aquele que exerce de fato ou de direito poder de decisão na gestão da entidade, incluindo seus administradores. Isso é uma circunstância agora muito interessante. Percebam vocês que o parágrafo 1º da lei ele está nos dizendo que é aquele que exerce de fato ou de direito. Quem exerce de direito, exerce porque tem autorização legal ou autorização contratual. Porque existe uma norma jurídica que lhe concede fundamento para exercer poder. Essa norma jurídica pode ser uma determinação da lei, pode ser uma determinação do estatuto enquanto ato constitutivo, ou uma determinação do contrato social. Se o contrato social diz que eu sou sócio-gestor, eu sou sócio-gestor. Porém, se malgrado o contrato social diga isso na forma escrita, na prática, meu sócio, o Wendel,
meu chefe aqui também é advogado, meu sócio, chega lá e toma atos de gestão, toma a frente, faz pagamentos, contrata pessoas, admite, dirige, direciona, dá ordens, firma contratos. Ele, na prática, embora não dê direito, não de acordo com o que está escrito no contrato social, na prática e de fato, ele exerce poderes de gestão e de administração. Então, para o parágrafo 1º desta lei específica, no seu artigo 18b, ele, ainda que não exercendo de direito, mas exercendo de fato, é considerado dirigente e pode ter o seu patrimônio alcançado na forma do artigo 50 do Código Civil, desconsideração da personalidade jurídica, teoria maior. Lembre-se vocês que essa desconsideração, no aspecto processual, ela vai considerar se no direito civil, no direito processual civil, o artigo 133 do Código de Processo Civil de 2015. Isso é importante, tá bom? Vai considerar, se no processo civil, o artigo 133 do CPC. Agora, esse artigo 133 do CPC vai aplicar o artigo 50 do Código Civil. Isso é importante por quê? Porque mesmo que você não tenha o direito ou não esteja determinado no contrato social ou no estatuto que você vai exercer o poder de direção, mesmo que a lei não determine que você exercerá um poder de direção, não lhe autorize a agir assim, mas se de fato, na prática, você o faz, para os efeitos desta lei, o seu patrimônio particular, os seus bens particulares, podem ser alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo 1º, portanto, para os fins do disposto nesta lei, dirigente é aquele que exerce de fato ou de direito poder de decisão na gestão da sociedade, incluídos seus administradores. Olha o que diz o parágrafo 2º sobre o tema. Diz assim: os dirigentes de entidades desportivas respondem solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados e pelos atos de gestão irregular ou temerária, ou contrários ao previsto no contrato social e no estatuto. Repito, parágrafo 2º, muito importante. Os dirigentes de entidades desportivas respondem solidária e ilimitadamente pelos atos ilícitos praticados e pelos atos de gestão irregular ou temerária, ou contrários ao previsto no contrato social ou no estatuto. Vamos lá, vamos entender isso aqui com calma. Os dirigentes, essas pessoas que exercem de fato ou de direito poder de gestão nessas entidades do Sistema Nacional de Desporto, poderão ter o seu patrimônio alcançado na forma do artigo 50 do Código Civil, teoria maior da desconsideração, caso se manifeste desvio de finalidade ou confusão patrimonial, formas do abuso de personalidade. O que ele está nos dizendo aqui agora, na lei, o que o legislador nos explica, é que esses dirigentes que atuem de maneira, fraudulenta, ou seja, praticando ato ilícito, que utilizem essas entidades para finalidades ilícitas, que exerçam uma gestão irregular, não é gerir mal, não é falhar na gestão, não é o negócio, o empreendimento dar errado, porque risco de negócio, principalmente naquilo que tem finalidade econômica, é próprio de uma sociedade empresária. Porém, estou falando de má gestão, de não pagar a conta no dia quando você tem dinheiro em caixa, de realizar, não realizar a entrega de documentos com prazo necessário, enfim, desorganização, gestão ruim, ou temerária, arriscando de qualquer modo, haja o que houver, está tudo bem, ou de forma contrária ao previsto no contrato social, no estatuto. Se o estatuto diz que o alocar de recursos vai ser 1 milhão, você não pode, de maneira temerária, alocar 2 milhões. E se der errado? Isso é temerário. Ou seja, se você proceder de maneira ilícita, temerária, descuidada, ou de forma contrária ao estatuto ou contrato social, você, dirigente de entidade esportiva, vai responder juridicamente como? A lei fala, primeiramente, que eles responderão solidariamente. A solidariedade é um conceito trazido pelo artigo 264 do Código Civil. O artigo 264 do Código Civil nos ensina que há solidariedade quando numa mesma obrigação existir pluralidade de credores ou de devedores, cada um destes com direito ou obrigado pela dívida toda. O artigo 265 do Código Civil, em sequência, nos ensina que a solidariedade não se presume, ela resulta sempre da lei ou da vontade das partes. Quando eu digo que existe responsabilidade solidária desse dirigente, eu quero dizer que não há benefício de ordem para que o credor cobre dele ou dos demais devedores solidários.
Então, digamos, ele responde solidariamente com a entidade. O devedor pode cobrar a dívida toda dele? Pode. Pode cobrar a dívida em parte dele? Pode. Porque na responsabilidade solidária passiva, cada um dos devedores deve como se devesse a dívida toda. Eventualmente, poderá ter ação de regresso contra os demais co-devedores solidários. Então, o primeiro ponto é que, caso haja essa gestão irregular ou temerária, caso haja prática de atos ilícitos ou contrários ao previsto no contrato social ou no estatuto, esses dirigentes, além de terem seu patrimônio alcançado pela desconsideração da personalidade jurídica, respondem solidariamente o que acabamos de explicar. Mas não respondem apenas solidariamente. Eles respondem solidariamente, sem benefício de ordem. Posso cobrar dívida no todo ou em parte de todos os devedores solidários. Mas eles também respondem ilimitadamente. Olha o que a lei diz. Os dirigentes de entidades desportivas respondem solidária e ilimitadamente. Repito, eles respondem solidária e ilimitadamente. Doutores e doutoras, quando eu digo que esse dirigente responde ilimitadamente, eu estou dizendo que todo o seu patrimônio pode ser objeto de uma penhora judicial, de um alcance, de uma constrição para arcar com o pagamento das suas dívidas. É claro que existem hipóteses de penhorabilidade trazidas do sistema jurídico. Vejam depois com atenção o artigo 833 do Código de Processo Civil vigente. Vejam depois os ditames do ordenamento jurídico sobre bem de família. Porém, quando eu falo que eles respondem ilimitadamente, não há limitação patrimonial para responder, como, por exemplo, responde o sócio de uma sociedade limitada até a integralização do capital social, de acordo com o artigo 1052 do Código Civil. Aqui não. Aqui ele responde com o seu patrimônio de maneira ilimitada e solidária, desde que haja gestão irregular ou temerária, a prática de atos ilícitos ou uma gestão que não está em consonância com o quanto determinado no estatuto ou no contrato social. Parágrafo 3º da lei diz assim: o dirigente será responsabilizado solidariamente quando tiver conhecimento do não cumprimento dos deveres estatutários ou contratuais por seu antecessor ou pelo administrador competente e não comunicar o fato ao órgão estatutário competente. Vamos repetir. O dirigente será responsabilizado solidariamente quando? Quando tiver conhecimento do não cumprimento dos deveres estatutários ou contratuais pelo seu antecessor ou pelo administrador competente e não comunicar o fato ao órgão estatutário competente. Então, digamos que eu assumo agora como dirigente de uma sociedade anônima de futebol. Eu assumi aqui a gestão na condição de diretor dessa sociedade anônima de futebol. E quando eu assumo essa gestão, analisando balancetes, documentação, eu percebo que o dirigente anterior, ele não cumpriu determinados deveres estatutários e contratuais. Eu vejo isso, fica constatado que eu tive acesso à documentação e eu não comunico, digamos, ao Conselho Fiscal, que deve existir e que deve ter autonomia na sua atuação. Repito, existia um dirigente antes de mim que não procedeu em consonância com o que determina os deveres estatutários e contratuais. Eu tive acesso à documentação que, em tese, eu tenho que saber de toda a gestão dele, ou pelo menos os aspectos principais, e sabendo desses aspectos, eu não comunico ao órgão estatutário competente, em regra, o Conselho Fiscal. Quando isso acontece, e a dívida vem, e a dívida vai ser cobrada, ou a responsabilidade econômica se manifesta, eu, dirigente que assumi essa gestão, respondo solidariamente com o dirigente anterior. Por quê? Porque tendo acesso a essa informação importante, eu fui omisso, eu fui inerte e não comuniquei tal informação ao órgão competente, em regra, o Conselho Fiscal. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Quem assume um órgão de gestão responde solidariamente e ilimitadamente, caso não haja, dentro do parágrafo 2º, licitamente. Caso a sua gestão seja irregular ou temerária, ou caso não haja conformidade ao estatuto do contrato social. Mas quando eu assumo e eu tenho acesso ao que o gestor anterior fez, e ele fez algo errado, algo que não está em consonância com o contrato social ou com o estatuto, eu tenho o dever de delatar.
Eu tenho que dar com a língua nos dentes. Eu tenho que literalmente falar, abrir o bico. Olha, esse sujeito aqui que estava antes de mim não cumpriu esse dever estatutário, não cumpriu esse dever do contrato social. Vou ao órgão competente com a documentação, com o dossiê, faço a comunicação e comunico. Assina aqui que eu recebeu. Eu tenho de fazer isso, porque se eu não fizer, eu posso ser chamado a responder solidariamente com ele. Nós vimos que na responsabilidade solidária, eu posso ser até chamado a arcar com toda a dívida. Eu posso responder como se fosse o único devedor. Então, por cautela, todo dirigente que vai assumir uma entidade do Sistema Nacional de Desporto deve necessariamente, se entender um exemplo, conferir se a gestão foi feita de maneira correta e apresentar isso ao órgão competente, em regra, um conselho que vai fiscalizar a gestão desses valores. Vejam vocês que nós estamos debruçando aqui sobre o artigo 18b e seus parágrafos, e eles trazem um entendimento valioso e regras importantes para aqueles dirigentes das entidades do Sistema Nacional de Desporto. Tudo bem? Vamos agora para o próximo artigo, o artigo 18c, falando ainda sobre temas valiosos nessa linha. Olha para cá. Consideram-se atos de gestão irregular ou temerária. O que a gente viu aqui no artigo 18b, o quê? Que se existir ato de gestão irregular ou temerária, os dirigentes sindicais responderão como solidário e limitadamente. Agora a gente dá sequência. Consideram-se atos de gestão irregular ou temerária praticados pelos dirigentes, aqueles que revelam desvio de finalidade na direção da entidade, ou que gerem risco excessivo e irresponsável para seu patrimônio. E aí ele diz aqui, tais como. Quando ele fala tais como, o rol abaixo é um rol exemplificativo. O rol abaixo, doutores, é um rol exemplificativo. Números apertos. Quando ele diz tais como, ele está dizendo exemplificativamente, como por exemplo, mas outras opções podem se manifestar na prática, outras circunstâncias podem se manifestar na prática, além destas que estão listadas aqui e queremos ler e estudar. Então, o ato de gestão irregular ou temerária praticado pelo dirigente vai ser aquele ato que revela o quê? Desvio de finalidade na direção da entidade. A entidade está sendo utilizada para um fim que não foi aquele que ela foi direcionada. Geralmente para finalidades o quê? De acordo com o artigo 50 do Código Civil, fraudulentas, para finalidades que são indevidas. Assim, é correto asseverar que os atos de gestão, desde que sejam irregulares ou temerários, praticados pelos dirigentes, tais atos vão manifestar desvio de finalidade. O desvio de finalidade na direção da entidade é aquele desvio em que você utiliza a entidade para finalidades ilícitas, para locupletar-se ilicitamente. Ao passo que também é possível tal circunstância de ato irregular ou temerário quando você gera um risco excessivo e irresponsável para o patrimônio. Não pode utilizar o patrimônio da pessoa jurídica de maneira irresponsável, mas de maneira consciente e de acordo com os ditames estatutários e contratuais. É dentro dessa perspectiva que nós observamos a sistemática do artigo 18c da lei. Consideram-se atos de gestão irregular ou temerária praticados pelo dirigente aqueles que revelem desvio de finalidade ou direção da entidade, ou que gerem risco excessivo e irresponsável para o seu patrimônio, tais como rol exemplificativo, rol que é números apertos. Qual é o rol aqui? O que a gente tem? Inciso 1. Aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiro. Você não pode ter confusão patrimonial. Isso aqui é um exemplo. 2. Inciso 2. Obter para si ou para outrem vantagem que não faz jus e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a entidade desportiva. Ou seja, você coloca a entidade em prejuízo e coloca a vantagem no seu bolso. Para o seu bolso ou para alguém que você conheça. Às vezes não faz para o próprio bolso, faz para o bolso da esposa, faz para o bolso do amigo, do primo, do laranja. Ou ainda, como nós vimos no inciso 1, aplicar créditos ou bens sociais em proveito próprio ou de terceiro. Imagine que situação. Inciso 3. Celebrar contrato com empresa, da qual o dirigente
seu cônjuge ou companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, sejam sócio-administradores, exceto nos casos de contrato de patrocínio ou doação em benefício de entidade desportiva. Presta atenção, vou até apagar aqui. Presta atenção, vou apagar tudo aqui, para a gente focar nesse inciso 3. Muita atenção. É ato de gestão irregular ou temerária, por revelar desvio de finalidade ou risco excessivo responsável pelo patrimônio, como, por exemplo, o dirigente que celebra com a empresa da qual ele, dirigente, celebrar contrato com a empresa da qual o dirigente, seu cônjuge ou companheiro, ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, ou seja, parente em linha reta, por aspecto sanguíneo, o avô, o pai, o bisavô, o filho, o neto, colateral, também buscando parente comum, ascendente comum e descendo, ou por afinidade decorrente do casamento ou da união estável, até o terceiro grau. Isso é importante, porque o Código Civil considera o parentesco até o quarto grau, por exemplo, para fins de parentesco colateral. Mas aqui a lei tratou até o terceiro grau. Então vamos dar um exemplo aqui. Eu estou aqui, minha mãe está aqui, e eu quero saber onde é que está minha tia, minha avó, minha tia. Eu para minha mãe 1 grau, minha mãe para minha avó 2 graus, eu para minha tia 3 graus. Então minha tia, eu não posso firmar um contrato na condição de gestor com minha tia se eu sou o dirigente. Não vou chegar lá e firmar um contrato da entidade nacional que participa do Sistema Nacional de Desporto com minha tia. Agora, com minha prima, filha dela, em tese eu poderia, porque minha prima está no 4º grau, tudo bem? Então a gente tem que ter atenção a esse aspecto aqui, que difere um pouquinho do que diz o Código Civil. Outro detalhe é que quando a gente vai para o Código Civil, o parentesco em linha reta, ele não conta necessariamente 1 grau. Eu, para minha mãe, 1 grau, eu para meu pai, para minha avó 2 graus, para minha bisavó 3 graus. Para o Código Civil, não tem limite, por exemplo, no aspecto hereditário, para cima ou para baixo, na linha reta, que é ascendente, que é descendente. Mas aqui, a lei está limitando até o terceiro grau. Então eu, para minha mãe 1 grau, para minha avó 2 graus, para minha bisavó 3 graus. E se fosse minha tataravó, não tinha problema firmar contrato com ela. Tudo bem? É apenas um detalhe aqui, que é mínimo, mas que pode ser objeto da sua avaliação. Essas são algumas considerações dentro da perspectiva do artigo 18C do seu inciso 3º. Inciso 4º. Vamos prestar atenção. Inciso 4º. Receber qualquer pagamento, doação ou outra forma de repasse de recursos oriundo de terceiros que no prazo de 1 ano antes do repasse tenham celebrado contrato com a entidade desportiva profissional. Muito óbvio isso aqui, né? Antecipar ou comprometer receitas em desconformidade com o previsto em lei. Não divulgar de forma transparente informações e gestão aos associados. Tem que ser transparente, tem que ser cristalino. O dinheiro tem que ser usado de forma lícita, sem possibilidade de desconfiança. Clareza, probidade, eticidade. Deixar de prestar conta de recursos públicos recebidos. Parágrafo 1º. Olha para cá. Em qualquer hipótese, o dirigente não será responsabilizado quando, inciso 1, não tiver agido com culpa grave ou dolo. Às vezes ele é imprudente, às vezes ele é imperito, às vezes ele não é muito bom na parte contábil, ele não é um bom gestor. Se ele não é um bom gestor, ele vai ser responsabilizado? Não. Porque isso aí é competência que ele infelizmente não tem. Mas ele vai ser responsabilizado se for desonesto, se agiu com dolo, consciência e vontade de obter o resultado, com culpa grave. Ou seja, de maneira muito negligente, de maneira muito imprudente, de maneira muito imperita. Se for assim, de fato, ele pode ser responsabilizado. Inciso 2. Comprovar que agiu de boa fé e que as medidas realizadas visavam a evitar prejuízo maior à entidade. Então, olha lá, inciso 2. Em qualquer hipótese, o dirigente não será responsabilizado quando comprovar que agiu de boa fé
e que as medidas realizadas visavam evitar prejuízo maior à entidade. Aqui ele errou, mas ele errou tentando acertar. Ele queria gerar um benefício à entidade. Ele queria gerar um crescimento à entidade desportiva. Ele queria evitar prejuízo. Mas o tiro saiu pela culatra e ele errou. Mas desde que ele consiga demonstrar a sua boa-fé, demonstrar, olha, eu fiz esse cálculo aqui, analisei isso aqui, ouvi essas pessoas e fiz esse alocamento de recursos com essa finalidade. Eu vi que era uma oportunidade de tentar salvar a entidade e errei. Infelizmente falei. Mas se ele demonstrar essa boa-fé, ele não será responsabilizado. É isso que a gente extrai aqui do parágrafo 1º, nós estamos estudando, do artigo 18C. Terminamos esse bloco, já voltamos com o parágrafo 2º, estudando e meditando aqui na Lei do Desporto, a Lei Pelé, para o nosso crescimento e aprendizado. Até daqui a pouco.